mais, 1 minuto a menos. Foi em ponto, porque eu ainda brinquei. As meninas ainda dizem assim, olha só, como a pastora é pontual, 6 horas, 18 horas. Eu ainda brinquei com elas, né? Porque eu ainda estava às 5h30, eu ainda estava aqui. Eu ia até tomar banho, tudo, me ajeitar. Eu estava aqui 6 horas em pontual. Enfim, mas foi uma glória, agora se moveu. Teve pessoas que viram a gente no Instagram e veio, tá orando junto, veio orar junto com a gente. Teve uma família que tinha uma criança de 3 anos, né? Mais 3 anos, 3 anos, e um bebê de 1 aninho. Mas estava aqui. Eles oravam com o carrinho fazendo a criança dormir, mas eles estavam aqui. Aleluia! Né? Então, enfim, pra gente foi depois mais uma e pouco da manhã também chegou outro. Também antes desses 2 chegarem, os 3 chegarem, chegou mais um. Aí ficou 1h30 mais ou menos, e depois saiu. E a gente, toda a equipe da igreja, ficamos até às 6 horas da manhã. A presença desceu, foi muito forte, o renovo de Deus. Não teve quem não chorasse, não teve quem não sentiu a presença, não teve quem não sentiu o mover de Deus, não teve quem não sentia a grandeza, o poder. Aquilo que a gente precisa, nós recebemos. Também você não vai ser diferente, porque eu creio que Deus também agiu a teu favor através da oração que a gente, clamou a Deus aqui. Porque por mais que às vezes a gente está sem força, mesmo assim, Jesus, ele ora e intercede por nós. Aleluia! Então eu só quero dizer para vocês que ali em Romanos, não vai ser essa parte que eu vou ministrar. Eu vou ministrar, vai estar Romanos 8, eu vou ministrar a parte do 8, ali do 8:25 em diante. Mas o 8 primeiro, eu quero que você entenda como é a nossa vida pelo Espírito. Eu só vou dar uma lida, eu quero que você não fique disperso. Presta atenção em Romanos 8. Como a nossa vida é pelo Espírito. É importante. Portanto, agora já não há condenação para com que estão em Cristo Jesus. Porque no meio de Cristo, Jesus, a lei do Espírito da vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aqui a lei fora incapaz de fazer, por estares enfraquecida pela carne. Deus fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado da carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não fizemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne desejada. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito deseja. A mentalidade da carne, ela é morta, mas a mentalidade do Espírito, ela é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Isso é importante na nossa vida íntima. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. De fato, o Espírito de Deus habita em nós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, e aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do Espírito Santo que habita em vocês.
Portanto, irmãos, estamos em dívida para não com a carne, mas vivemos sujeito a ela. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas pelo Espírito fizemos morrer atos do corpo e viverão. Porque todos que estão guiados pelo Espírito Santo de Deus, os filhos de Deus, pois vocês não receberão o espírito de escravice para novamente. Temem, mas recebam o Espírito que se torna filhos por adoção, por meio de qual chamamos de Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito como somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então fomos herdeiros. Herdeiros de Deus e herdeiro com Cristo. E de fato participemos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aleluia. Vou dar uma pequena, antes de eu entrar lá na palavra. Sabe por quê, gente? Não deixamos o Espírito Santo se mover em nós, porque Deus conhece a nossa vida. Ele sabe a cada pensamento, sabe aquilo que nós precisamos. E no meio de nossa vida, nós devemos buscar em Cristo a necessidade que nós precisamos. Nós precisamos da carne. Nós precisamos nos desfazer dessa carne. Mas não é assim que Deus habita em nós através de uma carne. Se nós desejamos a carne e não desejamos o Espírito Santo de Deus, que é aquele que vem sobre a nossa vida para nos suprir a nossa necessidade, como que eu e que você quer que Deus faça se nós queremos viver segundo a carne? E nós não podemos viver segundo a carne. Eu não sei por que quando eu estava vindo, eu estou dizendo para você que eu estava estudando. Se você olhar a minha Bíblia aqui hoje, ela está toda, eu tentei grifar tudo aquilo que Deus estava mostrando à minha mente. Eu estava desde 2 horas falando com Deus sobre essas palavras, se eu tinha autoridade para falar ou não. E sabe por que eu e você às vezes não somos alcançados? Porque nós queremos alcançar a carne, queremos alcançar o prazer da carne. Esquecemos de saber que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E Ele sim comanda a nossa vida, a nossa carne, a nossa estrutura, a nossa vida, a nossa saúde. Ele sim comanda todas as coisas. E quando nós se movemos o Espírito Santo, nós não temos mais necessidade da carne. Portanto, quando Jesus ele pega uma prostituta, quando ela se prostra na presença de Deus, ela não quer mais aquela vida. A prostituta, quando ela soube que Jesus ele estava entre os judeus, entre os fariseus, que estavam lá jantando, ela soube e disse assim: opa, hoje eu sei que Jesus vai estar lá, e eu vou precisar hoje me prostrar perante o Pai, porque essa vida que eu estou vivendo não é mais vida para mim. E o que Deus fez? O que ela fez? Ela nem pediu licença. Quando ela viu Jesus prostrado, né, que às vezes ele sentava redor da mesa no chão, o que ela fez? Ela foi em direção ao Senhor e ela se prostrou. Quando ela se prostrou, o que veio? Arrependimento. Disse: eu quero mudança. Ela podia ter pedido: eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um marido. Não, ela não pediu nada. Ela só disse: eu quero mudança. Eu quero me arrepender do que eu fiz até agora, Senhor, que não tem trazido vida para mim. Eu sei que só a Tua presença pode trazer vida para mim. E hoje eu vou dizer para vocês: se a gente não tiver um homem para nos desfazer a nossa necessidade, parece que nós perdemos tudo. Parece que nós não temos nada. Parece que falta tudo em nossa vida. E não é assim, gente. A presença de Deus é aquele que vem com fogo sobre a nossa vida e vem arder o nosso coração. E o
que Ele vem fazer de nós? Ele vem fazer de nós uma criatura segundo o Espírito. Mudança, transformação, restituição, renovo, tudo novo, uma história. Então, gente, nós só podemos se manter ao sexo quando nós casarmos. E nós temos que viver a Bíblia. Porque se nós continuamos na peleja, continuamos naquilo que a gente acha que o sexo faz parte daquele que estão só juntos, você está enganado. Você tem que começar a não, vou ter que consertar a minha vida. Pastor, tu é maluca? Não é maluca não, porque quando eu entrei na presença de Deus, nós tivemos 3 anos casados. Assim que a gente aprendeu a Jesus, a gente teve que se casar. Assim que a gente aceitou Jesus, nós tivemos que mudar a nossa aliança. Porque a aliança não era mais com a gente, era com Deus. Isso, como eu falei, o pastor não queria mais se casar, ele só queria ficar junto. Mas a necessidade que veio sobre a nossa vida não foi ficar junto, é com a aliança. Casamento faz parte da aliança espiritual sobre a palavra. Casamento, família, projeto de Deus. Aleluia. E por que hoje, às vezes a gente não consegue arrumar um casamento porque a gente só quer viver segundo a carne? Esquecemos o Espírito. Como que eu e você queremos viver segundo o Espírito? Se a carne fala mais alto na minha mente, nos meus olhos, nos meus pensamentos, nos meus pensamentos, sentimentos. Como que você hoje precisa desejar que a carne de você tem que falar mais alto? Não. Quem tem que falar mais alto ao teu coração é o Espírito Santo, tem que se mover sobre a tua vida. E nós temos que nos consertar todo dia. Não é porque a gente está casado, não. O conserto e o novo de Deus é todo dia, porque a palavra tem que ser renovada todo dia. A pastora, ela também tem que ser renovada todo dia, porque a gente pede para Deus renovar a nossa vida. Então agora eu vou dizer para você como é a nossa vida pelo Espírito. Você está vendo? A carne, ela não fala nada, mas a presença daquilo que a gente... Porque a gente acha que o Espírito Santo tem que se mover sobre nós. Ele tem que se mover sobre nós de que maneira? Porque a gente tem que ver. E Deus, a gente tem que entender que a gente precisa olhar para as coisas, entender que as coisas que a gente não se vê, que a gente vai passar a ver, que Deus vai agir. Então vamos lá na palavra nessa noite, aonde vai falar assim. Vamos lá ainda continuamos em Romanos 8 ali. Vamos lá já direto na palavra, 8:35. Glória a Deus. É verdade, gente, porque a gente hoje vê tanto não casamento, vê ajuntamento, e Jesus não pode agir em ajuntamento. Tem que ter casamento, tem que ter aliança, tem que ter tudo perante a glória de Deus. Então vamos à palavra. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o pecado ou a espada? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedor por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem os presentes, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem qualquer das profundidades, nem qualquer de outra criação será capaz de nos separar do amor de Cristo, porque Ele é o nosso Senhor. Pode tomar os seus assentos. Aleluia! Oh, glória! Gente, desculpa, eu tenho autoridade de Deus para falar, porque a gente acha que a nossa vida conjugal ou a nossa intimidade com Deus, Ele não é. A nossa vida pelo Espírito, ela é importante. Sabe por quê? Quando eu me acordo, a primeira coisa que eu faço é eu tenho intimidade com Deus, porque eu preciso me prostrar, eu preciso pedir a presença dEle sobre a minha vida e agradecer a Ele pelo dia que eu abri os meus olhos sobre a terra de novo. Eu recebi a oportunidade, eu fui um milagre, porque Jesus me proporcionou aquele dia que amanhã eu acordei.
Como hoje eu acordei, eu sei que eu acordei de manhã, eu sei que eu dormi de novo. Quando eu me acordei era quase 1 hora da manhã, da tarde. Porque eu não dormi a noite toda. Mas quando eu acordei, eu estava viva. Porque, para mim, eu adormeci e já foi. Eu não senti nada. Mas quando eu me acordei, eu agradeci a Deus por este novo, por essa presença, por este milagre. Então, aqui nessa noite, o que Deus está dizendo para nós, este versículo que nos colocou aqui, você pode ver que foi muitas perguntas que a palavra fez para nós. Muitas perguntas que vêm sobre a nossa vida. Como aqui. Quem tem poder sobre a nossa vida é Jesus. Mas eu vou dizer para vocês, quem vai separar o amor de Cristo na minha vida e na tua vida? Você tem poder para você cuidar de tudo isso que foi falado, da tribulação, da angústia, desse medo, dessa fome, da nudez, da doença, da dificuldade. Quem vai separar do amor de Cristo? Vai ser as dificuldades sobre a tua vida? Vai ser as necessidades porque não tem dado certo? Quem vai separar este amor que te deu vida, que hoje te levanta, te sustenta? Quem vai fazer? Quais são as coisas na tua vida que vai fazer com que você hoje vai olhar e vai dizer assim, não tem dado certo? A primeira coisa que a gente faz é o quê? É ser paralisado, é largar da presença. Porque se as coisas não vão dar certo na minha vida, para que eu quero Deus? Se as coisas não vêm a ser acrescentadas na minha vida, para que eu quero Ele sobre a minha vida se nada acontece? Eu vou dizer para você que já está acontecendo, porque você tem vida, porque Ele é a vida sobre a tua vida. Aleluia. Ele já está agindo na tua vida. Se você acha que Ele não é Deus na tua vida, Ele já está hoje te levantando. Ele já está se estruturando a tua vida. E qual vai ser a perseguição que vai te impedir que Deus venha agir na tua vida? Se você diz assim, não, eu estou nessa perseguição, estou nessa situação, como que eu vou continuar na presença de Deus? Eu não consigo ver nada acontecer. Tem coisas na nossa vida que parece ser o fim. Parece que eu não vejo conserto, não vejo arrumação. Vocês entendem que não vai ser as situações que você está vivendo que vai separar você da presença de Deus. Agora o inimigo muitas das vezes vai entrar na nossa mente para tentar tirar eu e você dos propósitos de Deus. Vai tentar separar eu e você do agir de Deus, que Ele quer agir naquilo que Ele vem sobre nós. Quando vem a dificuldade, quando vem o desânimo, quando vem o medo, nada pode nos separar do amor dele. Ao contrário, o próprio Jesus vai se aproximar de nós. Porque nessa situação que nós vamos viver aí, nessa angústia, nessa tribulação, nessa perseguição, nessa fome, na nudez, na escassez, na doença, na dificuldade, é que nós vamos precisar dele. Porque ele vai ter o poder para se mover sobre nós. E ele não vai impedir que eu e você podemos parar. Ou conseguimos parar. Eu e você só podemos parar se nós tivermos um livre-arbítrio. Assim, eu quero parar. Você tem totalmente o livre-arbítrio assim, não, Senhor, eu não quero mais. Mas aí Jesus vai dizer, quando você estiver chorando, gemendo, você tomou a decisão. É verdade. Nós temos o livre-arbítrio para escolher o que nós queremos sobre a nossa vida. Jesus, Ele não manda você pegar e você escolher Ele. Ele te chama. Ouve se você quiser. Caminhe com Ele se você quiser. Só que você sabe que você não será
envergonhado. Porque a presença de Deus é que vai fazer em tudo nas nossas vidas aquilo que nós não podemos. A presença de Deus vai tomar a nossa vida perante aquilo que nós precisamos ter experiência para nós contarmos. Aí eu digo para você, se alguém hoje chegar perto de você, você vai dizer assim: nossa, eu estou na falência, eu estou na escassez, eu estou na tribulação, eu estou na dificuldade. Alguém vai dizer para você assim: busca Jesus porque Ele é a única solução do teu problema. Porque alguém já passou a experiência sabendo que Jesus é a solução do problema. Você também não será diferente, porque você está nessa situação. Deus também vai te chamar para viver o novo dele e experiência para você contar. Porque ninguém vai passar a ter experiência se você não passar pelo processo, vencer o processo. E no meio do processo você vai entender que esse processo vai doer, vai gemer, vai chorar. Mas perante a tua vida, Deus está dizendo o quê? Muitas pessoas estão se separando da sua fé. Estão desacreditando daquilo que muitos falam sobre Jesus. Você está vendo? As coisas estão se diminuindo. O círculo está se formando. A cada dia, Jesus está mais perto de vir. E nós não damos conta de que Jesus está dizendo: nós vamos ter que tomar conta daquilo que nós fizemos sobre a terra. Por isso que ainda há tempo de nós nos consertarmos. Quantas pessoas, às vezes ontem, eu estava aqui na oração, alguém talvez entrou na live, viu que a gente estava na live, entrou, viu que eu também estava olhando ali, eu estava vendo a live lá, eu estava vendo, né, até analisando algumas coisas, e alguém entrou e me chamou, né? Não posso falar quem, porque é um pouco próximo, mas mesmo assim. As pessoas dizendo que é mais vale eu ganhar um tiro, tirar minha vida, eu ter um tiro e acabaria com toda a situação do que eu estou vivendo por meio das situações que eu não consigo arrumar, consertar. Você não consegue consertar porque você não quer buscar a presença de todo o teu coração. Porque quando a presença vem, esses pensamentos ruins da tua vida saem. É verdade, Senhor. Porque eu também já tive pensamentos ruins na minha vida. Mas nem por isso eu estou aqui, porque eu busquei Jesus. Porque eu sabia que eu precisava dele. Então, gente, muitos estão na presença de Deus, mas estamos esperando algo em troca. Jesus, ele não é nada em troca. Ele é a imagem e semelhança tua. Ele é a formação da criação que te formou. Sabemos que nós só buscarmos o reino, todas as coisas serão acrescentadas. Se você buscar a presença, você vai ter tudo sobre a terra, porque Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o dono de todas as coisas sobre a terra. E nós temos o quê? Nós podemos viver bênçãos e mentiras sobre a terra. Ele pode derramar sobre nós porque Ele é dono de tudo. Ah, pastor, tu é maluca, tu passou uma necessidade, como é que Deus proverá? É acreditar naquilo que nós não estamos vendo, que vai passar a ver. Aquilo que o nosso azeite acabou, e Jesus derramar azeite e usar qualquer pessoa para trazer azeite para a gente, como também já aconteceu comigo. Eu posso ter experiência para vocês. Por isso que eu digo, nada que eu vou viver, que eu estou falando, que eu não tenho experiência. Quantas vezes eu passei e quantas vezes o azeite acabou, quando eu digo acabou tudo na minha casa, acabou o arroz, acabou o feijão, acabou tudo, e Deus usou alguém para me abençoar. Você está pensando que é fácil caminhar com Cristo? Não é fácil, mas também não é difícil. Basta a gente obedecer. Aí a escassez vem sobre a nossa vida, para que a gente acredite que Deus nos chamou para a gente vencer, que Ele derrama maná sobre nós. E nós não queremos ouvir, nós queremos ouvir o que é prosperidade. Como que nós queremos prosperidade se nós não queremos buscar o dono da prosperidade, o dono da bênção? Nós queremos a bênção, mas nós não queremos o abençoador. Ele é o dono da bênção, não é eu, nem o pastor, nem os obreiros. Ele é o dono da bênção. E nós temos que buscar a bênção sobre a nossa vida. E quando nós achamos assim, pastor, o que isso está
Porque pastor, ele não tem poder que nem Jesus. Nós somos instrumento na mão do Senhor. Somos chamados como anjo do Senhor sobre a casa que Ele nos ordenou. Mas quem faz a obra nunca esquece que não é o homem, gente. Nós clamamos Ele para buscar Ele. Por isso que eu estou sentindo o fogo de Deus sobre o altar dele. Aleluia! Porque sobre o trono dos céus desce sobre nós a presença onde vem queimar este fogo e arder no nosso coração, onde essa presença se manifesta. E essa presença que tem que se manifestar entre mim e para mim poder o quê? Colocar a minha fé em ação. Em acreditar que eu vou conseguir. Que eu vou ter um casamento abençoado. Que o meu filho vai ser liberto. Que a minha filha vai ser liberta. Que o meu esposo vai ser transformado. E que a minha casa vai ser levantada. E que eu vou testemunhar perante a glória de Deus, perante os meus irmãos da igreja. Perante aquilo que eu não estou vendo, mas que eu vou ver. E eu vou também ouvir. Só que muitas situações da nossa vida, o diabo ele vai deixar uma situação sobre nós, sabe para quê? Para fazer a gente sair do controle. E sabe o que muitas vezes a gente tem que fazer? A gente tem que se fazer de cega, de surda e muda. Para a gente não deixar a legalidade do inimigo entrar sobre a nossa vida. E quando a gente fecha nossos ouvidos, fecha a nossa boca e fecha nossos olhos, nós não deixamos que o maligno entre sobre a nossa carne, porque o que nós buscamos é o que nós vivemos, é a parte do Espírito Santo de Deus que tem que se mover sobre nós. Porque o que está voltado sobre nós é o Espírito, não a carne. Então, sobre a carne, muitas coisas vão se levantar sobre a gente, mas a gente tem que estar o quê? Em espírito. Porque às vezes todo mundo diz assim, ó, a carne é fraca. A carne é fraca porque você não está cheio do Espírito Santo. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, você não deixa a carne se abater. Aí assim, mas o pastor enganou porque a carne não é fraca. Você é que não está cheio de azeite. Você é que não está cheio da presença. Porque quando está cheio da presença, pode vir a fúria, pode vir o que quiser. Pode vir qualquer luta, pode vir prostituição, pode vir o que for. Jesus foi tentado, Jesus foi, muitas das vezes ele foi se colocado perante o mal sobre a vida dele, mas ele o quê? Ordenou uma ordem. O Senhor, eu ordeno a obediência ao Senhor. Quando Jesus estava no deserto, 40 dias, 40 noites, o que aconteceu? Ele foi tentado. Na sua fraqueza, quando ele estava lá muito à fome, estava em jejum, fome. O que aconteceu? Ele, como homem, Jesus sobre a terra. Estou falando de Jesus sobre a terra. E ele estava no deserto. O que aconteceu? A serpente veio. Ei, eu dou tudo para você sobre a terra, se você me buscar. Se você entregar a tua vida. Hoje você está aí fraco, porque talvez esse teu Deus não dá a você o que comer, o que beber. Porque se teu Deus tivesse poder, colocaria essa pedra, daria um pão. Que Jesus respondeu, ficou em silêncio. Com certeza ele olhou para os céus e Jesus deu sobre aquela pedra, fez o pão, entregou, né? Entregou para que o Senhor pudesse comer perante aquilo que Satanás estava colocando ele numa provação para que vesse os seus olhos fosse maior, a sua carne fosse maior do que aquilo que ele estava vendo. E ele só recebeu as ordens porque ele estava ali em sua fraqueza. E ele tentou, serpente tentou, Satanás tentou, por quê? Jesus disse não, eu tenho sobre a terra a obediência do meu Pai, e sobre a terra eu darei fidelidade. Aleluia! Aí quando todos acharam que Jesus sobre a cruz estava morto, acabou, disseram, enterraram Jesus, acabou a história de Jesus. O que aconteceu? Sepulcro abriu.
estava aberto. Ué, não tinha acabado? Cadê? Sumiu! Oh, glória! Não sumiu, ele ressuscitou. Aleluia, Senhor! Ele foi o único que entre os mortos ele pôde ressuscitar. Aleluia, Jesus! Mostrar para muitas pessoas de que ele veio sobre a terra para nos arrancar do pecado, para trazer salvação para a nossa vida, onde eu e você vivemos em cativo, ainda vivemos na carne, mas Ele quer nos ensinar que a sua presença vai fazer com que o Espírito Santo de Deus se mova sobre nós e nós vamos viver algo novo de Deus, porque nós vamos dizer nessa noite que diga ao fraco que eu sou forte, que eu sou forte. Quando o teu inimigo disser para você que você não está dando a volta por cima, que você é perdedor, que você não vai vencer, você diga para o teu amigo, ou para aquele que está levantando sobre você, diga ao fraco que eu sou forte. No meio dessa fraqueza está vendo o fortalecimento de Deus. É no meio da minha luta que vem o poder de Deus. É no meio da minha dor que vem a presença de Deus. É no meio da minha tribulação que vem se mover a presença de Deus. E por isso que Ele nos chamou para eu e você nos colocar a nossa fé. Ele já decretou a tua vitória, já decretou que você é mais do que vencedor. Se Ele decretou que você é mais do que vencedor, porque ainda você está aí com a cara falida, achando que você não vai dar certo, que você é perdedora, que você já se faliu, você está passando por dificuldade e nada vai se consertar. Não, o Espírito Santo quer se mover em você para dizer que o Espírito Santo, só Ele pode alcançar aquilo que você não pode, mas a presença pode. E Ele quer dizer para você: te levanta, igreja. Cadê a adoração? Você viu quando eles estavam no deserto? Cada parte que eles passavam, eles não deixavam de adorar o Senhor. E ontem nós oramos um pouco, cada um que orava, depois a gente fez a adoração ao Senhor, porque Ele precisava da nossa adoração. E foi, como vocês viram, eles estavam aqui louvando a Deus, cada um louvou um pouquinho, daqueles que queriam louvar, menos a Kika e a irmã Fátima, que elas não queriam, mas até o Juninho adorou o Senhor. Então, gente, nós estamos aqui para adorar Ele, como seja a nossa necessidade. Foi maravilhoso quando a presença se move em nós, quando a presença vai nascer em nós, e nós precisamos deixar essa presença nascer, porque a presença é que vai fazer o novo, é que vai fazer o renovo. Sonha, concretiza a tua vitória, concretiza aquilo que você está pedindo sobre a tua vida. Deixa que o Espírito Santo venha lançar hoje aquilo que você precisa, e você precisa lançar na presença hoje a tua necessidade, para você contar a experiência. Eu não contei aquele dia, aquela experiência daquela moça que não deu certo o primeiro casamento, mas o segundo Deus preparou quando ela aprendeu a confiar, a acreditar que o casamento dela é o Senhor que cuidou. Aí você precisa ter dinheiro para você fazer as tuas coisas, teus sonhos acontecer? Não precisa não, porque Deus usa quem Ele quer, da maneira dele, do jeito dele. Aleluia! Eu vou tirar do nosso casamento. Eu vou dizer para você que quando a gente se casou na igreja para apresentar, né, o nosso casamento. Vou dizer para vocês, muitos diziam: nossa, mas tu tem 4 filhos, como é que tu vai casar? Meu sonho ainda não, eu não morri ainda, meu sonho ainda não acabou. E foi muito lindo, gente. Eu ganhei o vestido, a minha maquiagem, por isso uma manicure, eu ainda ganhei as unhas ainda para fazerem ainda, tá? Ganhei minha maquiagem, ganhei meu cabelo, tudo assim das pessoas que eram mais próximas de mim, que eu nunca pensei que eu iria ganhar. Eu ganhei meu bolo. Nós não fizemos jantar, nós fizemos um coquetel, então um deu 200, um deu 300, um deu 400, e foi dando salgadinho. A gente ganhou, acho que só a bebida que a gente, acho que é o refrigerante, o suco que a gente pagou. Mas o restante, flores. Eu vou dizer para você, não pergunte como gastou, como foi. Só gastei com a roupa do pastor e a roupa dos meninos. Mas Deus que fez tudo. Porque quando Ele está no controle, Ele ordena tudo. Aleluia, tudo. Senhor. Aí eu vou dizer para você, porque eu tenho 4 filhos que eu não podia casar. Lá fui eu. De branco, foi uma glória. O dia que eu puder mostrar para você, eu vou mostrar a foto que a gente tem ali.
Foi uma benção porque ainda atrasei, eu acho que uns 40 minutos que me atrasaram, porque eu estava muito longe da igreja. Atrasei. O pastor brigou comigo na hora que foi pegar o meu braço ali, que o meu filho mais velho foi entregar para ele. Ele brigou comigo assim: nunca mais tu faz isso comigo, porque eu fiquei aqui nervosa, achando que depois de 3 anos tu ia me largar no altar. Gente, bem assim, ele fez isso comigo. Deveria ter me, deixado isso para depois, na mesma hora. Claro que ninguém percebeu, só mexeu com os lábios, assim, ó. Pensei que tinha me largado aqui fazendo de boa na frente de todo mundo. Eu disse assim, tá bom. Aí eu até cheguei a sorrir, do jeito que ele ficou, porque eu acho que ele achou que eu ia largar ele. Foi muito engraçado, eu nunca me esqueço dessa parte, porque eu passei, eu acho 40 minutos, eu acho que eu trazei. Então, para você ver, gente, Deus, ele cuida de tudo. Na época, o Lucas tinha, acho que 4 anos, e o Gustavo tinha 3 e o Lucas tinha 6. Pensa, Gustavo, meu Deus, o Gustavo ficou até com o sapato na mão, tirou gravata, todo agoniado. Gente, assim, são lembranças que se passaram na nossa vida, mas deixam marcas, porque quem conserta é Deus. Quem conserta casamento falido é Deus. Quem conserta casamento que não tem mais vida é Deus. Quem conserta coração é Deus. Quem conserta a ferida é Deus. Quem faz toda a obra é Deus. Quem faz através daquele que é viciado, ele faz tudo aquilo que a gente não pode, é Deus. Então não adianta a gente querer fazer com a nossa mão, se Deus ele está no controle de nossa vida, se Ele formou, nós somos a criação dele. Isso quer dizer que Ele vai fazer sobre a nossa vida aquilo que Ele fez. Então Ele vai consertar aquilo que está sobre a nossa vida, que lá no Jardim do Éden se perdeu. E Ele veio para nos consertar. Hoje veio o conserto, porque lá no jardim foi desconcertado aquilo que Deus projetou. Então o homem pecou. Então aqui Deus quer nos consertar, e por isso que Ele veio sobre a terra, para nos mostrar a sua glória, a sua grandeza, o seu poder, para dizer que quando você não pode, Ele pode. Quando você não ajuda, Ele te ajuda. Quando você chora, Ele te traz alegria. Quando você entristece, Ele te traz a paz sobre o teu coração. Quando ninguém te ama, Ele te traz um amor sincero. Porque o mundo, a gente pode dizer assim, nossa mãe, nosso pai, nosso esposo, ele pode abandonar a gente. Mas nunca esqueça que Jesus não abandona aquele que Ele chamou. E Jesus não sobre a tua vida, Ele não esqueceu de você. E por isso que Ele quer dizer aqui, que o que Ele vai fazer na tua vida, é para você acreditar e confiar no que Ele vai fazer, do que Ele já está agindo, do que Ele já está operando. Porque como Ele botou ali, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Isso quer dizer que você não é perdedor nessa situação que você está vivendo. Não olhe para ela, olhe para o tamanho do teu Deus. Vai vir honra, vai vir a glória, vai descer sobre a tua vida, em nome de Jesus. Porque se eu e você estamos vivendo essa situação, nós não podemos deixar a situação nos afastar de Deus. Nós não deixamos a necessidade nos afastar de Deus, porque Deus é aquele que nos chamou para que a sua presença venha nos encher e trazer vida, trazer renovo. Então nessa noite, Espírito Santo, vem sobre a nossa vida. Vamos ficar de pé, igreja.